Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de geografia, né? Como vocês todos sabem, segunda-feira passada nós realizamos a nossa avaliação, tá? A nossa avaliação, né, AC2 do primeiro bimestre, tá? A partir de hoje nós vamos dar continuidade. Eu me recordo que no dia 10 de junho, tá? Nós estávamos falando, né, sobre as formações vegetais. A gente fez uma introdução sobre as formações vegetais, onde eu dizia para vocês, né? Eu dizia para vocês o quê? Eu dizia para vocês que os biomas, né, são considerados grandes ecossistemas ou conjunto de ecossistemas, tá? O ecossistema já seria aquele sistema biológico onde existe uma profunda interação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos, né? Os fatores vivos e os fatores não vivos. Então, por exemplo, se tu pega a vegetação, se tu pega os animais, seja de pequeno, médio, grande porte, microscópio, né? Eles, né, se relacionam entre si e, logicamente, eles também irão se relacionar com o ambiente natural, com o solo, com o clima, com o relevo, né? com a hidrografia. E aí eu até me recordo que naquela aula, né, eu coloquei algumas características gerais, né? Algumas características gerais das formações vegetais, né? Eu disse para vocês que, né, que nós temos a vegetação como sendo um espelho do clima. Então, o clima vai ser o principal agente natural determinante, né, da vegetação. Tá? Então, a partir do clima, nós temos diferentes vegetações. E aí a gente estudava, né, em capítulos passados, a gente estudava o quê? A gente estudava justamente em cima do aspecto da distribuição, da organização, né, das zonas climáticas. Tá? Então, nós temos no planeta 3 zonas térmicas, 3 zonas climáticas. As zonas intertropicais, né, as zonas temperadas e as zonas polares. Tá? Então, cada uma dessas zonas vão ter comportamentos climáticos naturais bem distintos, bem diferentes, que acabam, logicamente, né, influenciando, né, acaba determinando, né, toda essa estrutura, toda essa prática, né, relacionada ao desenvolvimento da vegetação. Tá bom? Então, por exemplo, nós estamos aqui no estado do Ceará, em Fortaleza. Né? Fortaleza, nós temos o clima tropical, úmido ou litorâneo. Tá? Então, quais são as vegetações típicas daqui? Aquelas adaptadas a essa condição natural, principalmente essa condição de clima. Ah, Gleison, eu posso trazer um pinheiro e plantar aqui? Pode. Agora, o pinheiro, ele não é típico daqui, desse clima, tá? Ah, por isso que eu falava na aula passada, né? A gente tem que saber distinguir, diferenciar o que é vegetação original, certo? E o que é uma vegetação manipulada, artificial, que tem a interferência do homem. Né? Então, a agricultura, né? O manejo de culturas, tá? Tudo isso sai daquilo que é, né? Sai daquilo que é vegetação original e passa a ser uma vegetação artificial, tá? Que acaba, logicamente, né, ultrapassando, quebrando essa dinâmica de relação, né, entre os fatores bióticos e os fatores abióticos, né?
naquele contexto natural que nós iremos observar, tá bom? Então, hoje, pessoal, a gente vai trabalhar, né, parte das formações vegetais, eu vou caracterizar hoje, e aí na segunda-feira eu concluo, né, essa parte de formações vegetais, para a gente já ir para o próximo capítulo, tá? Para ir para o próximo capítulo, a gente está falando, né? A gente está falando do capítulo sobre capítulo 9, né? Climas e formações vegetais, e aí, né, na quarta-feira que vem, eu já vou para o capítulo 10, a gente vai trabalhar os domínios morfoclimáticos do Brasil, e aí vamos avançar um pouco mais naquilo que nós precisamos. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu apresentar aqui para vocês uma telinha. Deixa eu ver só um instante. Cadê? Tá aqui. Pronto. Então, hoje, né, nós vamos trabalhar, né, eu mostrava para vocês na aula passada, né, a distribuição das formações, né, originais no mundo, tá? E aí, hoje nós vamos trabalhar, né, essas formações, né, a começar aqui pelas formações arbóreas, né? Lembrando para vocês que as formações arbóreas são quais? São aquelas formações, né, aquelas vegetações, aqueles biomas de grande porte, né? Então, o herbáceo é o vegetal rasteiro, o arbustivo é o vegetal de médio porte e, né, o arbóreo é o vegetal de grande porte. Então, nós vamos trabalhar inicialmente quem? As florestas tropicais e as florestas equatoriais. Então, a primeira característica que a gente tem que perceber, né? Essas florestas equatoriais e tropicais, elas estão relacionadas, né, aos climas equatoriais e aos climas tropicais. Então, elas estão aonde? Dentro da zona térmica intertropical. Tá bom? Então, as características dela, eu coloquei algumas no slide, né? Mas eu vou falar outras de maneira mais objetiva, de maneira mais clara. Se vocês ficarem à vontade para copiar, seria interessante, tá bom? Então, vamos lá. A primeira característica, né, nós temos as florestas equatoriais e tropicais, elas são florestas densas e fechadas. Tá? O que é isso, Gleils? Densa porque os vegetais eles estão próximos um dos outros. É fechada porque a parte, né, superior delas acaba se entrelaçando, tá? É tanto que faz assim tipo uma cobertura, né, nessa área. Então, por exemplo, o nível de radiação solar que chega ao solo nessas áreas de floresta tropical e equatorial é bem pequena, né? Porque justamente a mata ela é bastante fechada, né? Nós temos uma mata heterogênea, tá? Heterogênea por quê? Porque existe uma grande biodiversidade, né? Os vegetais que compõem, né, essa floresta são vegetais diferentes, de várias espécies diferentes, logicamente, tá? Então é bastante heterogênea essa mata, tá? Os vegetais dessas florestas são vegetais latifoliados. Isso que é um vegetal latifoliado, eu já disse. É um vegetal que tem folhas grandes e folhas largas, tá? Depois, os vegetais aí são vegetais perennifólios, também eu já disse o que é, né? Vegetais que durante o ano todo, né, tem folha em sua estrutura, eles nunca ficam sem folhas, tá? Então as folhas, né, permanecem durante todas as estações do ano. Depois, esses vegetais são hidrófilos, tá? O que é um vegetal hidrófilo, Gleilson? É um vegetal adaptado ao meio aquático, né? O vegetal vive dentro da água, então ele tem essa adaptação natural. Então ele é hidrófilo. E temos os vegetais higrófilos, com G, né? Higrófilos, que são vegetais adaptados a alta umidade.
umidade, tá? E aí também temos os vegetais ombrófilos, tá? Que são vegetais adaptados a viver numa área sombreada, com sombra, como eu falava há pouco, né? Como é uma mata densa e fechada, então existe, né, aí uma pouca radiação solar que chega até o solo. Então, existem áreas de sombra. E, por fim, principalmente na floresta equatorial, nós vamos dividir ela em 3 estratos. A chamada mata de igapó, a chamada mata de várzea e a mata de terra firme. Qual é a diferença? A mata de igapó, certo? É aquela mata, né, onde os vegetais eles estão em uma área que é constantemente alagada. Então, os vegetais estão adaptados a viver dentro da água. Depois, a mata de várzea é a parte da mata que está numa área que é alagada periodicamente. Tem períodos que é alagada, tem períodos que não é alagada. E depois nós temos a mata de terra firme, certo? A mata de terra firme, onde nós vamos ter o quê? Os vegetais, né? Os vegetais se encontram em área que nunca é alagada. Então, logicamente, na terra firme, o porte, né? Tamanho, altura desses vegetais é bem maior, tá? Então, aqui nós temos a característica das florestas equatoriais, tá? E das florestas tropicais. Até aqui, eu vou parar aqui um instante a apresentação, né? E pergunto a vocês, até aqui, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum Até questionamento? agora tranquilo. Não. Oi? Até agora tranquilo. Pronto. Só a última parte que o senhor falou, que não tem plantas em áreas alagadas, né? Não entendi. Não tem plantas em áreas alagadas, né? Olha, presta atenção. Ah, Quando eu falei da floresta, principalmente equatorial, tá? Né, equatorial, o que foi que eu falei? Né, eu falei que ela é dividida em 3 partes, 3 estratos. Né? Estrato quer dizer alturas, né? Morfologia, característica. A de igapó, essa mata, ela está dentro d'água o tempo todo. A de várzea, ela está no local que tem período que está dentro d'água, tem período que não está, que é a várzea. E a terra firme, ela está numa área mais elevada, né, isso do relevo, onde nunca alaga. Entendeu? Foi isso que eu falei no finalzinho. E aí, como ela está numa área que nunca alaga, logicamente, a altura desses vegetais vai ser bem maior, porque o porte deles é maior. Entendeu? entendi. Tranquilo? Então, pronto. Então, deixa eu continuar aqui, tá, a nossa apresentação. Eu só parei aqui para mim ter essa interação com vocês, já que vocês estavam muito calados e eu não sabia se vocês estavam aí. Então, vamos lá. Então, continuando. Tá? Aqui, né, terminando o que eu acabei de falar, né, nós temos o quê? Nós temos uma foto, uma imagem, que representa justamente essa mata. Ó, olha como ela é densa, né? Os vegetais estão muito próximos uns dos outros. Olha como ela é fechada aqui em cima, ó. As estruturas de um vegetal acabam se juntando a outro, né? Olha os estratos, né? Nós temos vegetais aqui embaixo de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, né? Tem vegetais até com 30, 40, 50 metros de altura, né? Nessas florestas. Então, nós temos essa característica bem, né, bem adversa dentro das florestas equatoriais e das florestas tropicais, tá? Aqui eu vou falar das florestas temperadas e das florestas boreais, que a gente chama de taiga, tá? Deixa eu começar a falar da taiga, que é a floresta boreal, e aí depois eu falo da floresta temperada. Então, a taiga, né, ou floresta boreal, ou floresta de conífera, a mesma coisa.
Se você escutar a palavra taiga, floresta boreal, floresta de conífera, eu estou falando a mesma coisa, tá? Então, primeiro, essa floresta boreal, a taiga, né, ela é uma formação vegetal, né, de uma área de transição. Então, ela está numa área de transição entre o clima temperado e o clima polar. Tá? Então, logicamente, ela está numa área onde há uma característica de frio muito grande. Tá? Essa taiga, ela é uma floresta homogênea. Tá? Então, ela é formada por um único tipo de vegetal, né? Que são os vegetais que têm o formato de um cone, por isso que é a floresta de coníferas, né? Ela tem o formato de um cone, tá? Que é uma adaptação natural. Tá? Então, nessa floresta de coníferas, nós temos as seguintes características. Primeiro, os vegetais de lá são vegetais acicofoliados, quer dizer, eles têm folhas finas, como se fossem agulhas, tá? Como se fossem agulhas. Depois, nós temos vegetais tropófilos, né? Vegetais adaptados a uma variação sazonal, né? Uma variação sazonal da umidade. Então, vai ter período, Eric, acho que foi o Eric que perguntou, né? Vai ter período... Samuel, perdão. Perdão, é porque eu estou escutando tua voz, não estou ouvindo, não. Então, essa variação sazonal, né? Um vegetal tropófilo, né? Vai ter períodos do ano que a umidade é muito grande, períodos do ano que a umidade é muito pequena. Então, isso significa que quando há essa divisão de estações, né, relacionadas à quantidade de umidade, nós chamamos de quê? Sazonalidade. Certo? Toda vez que você ouvir falar sazonalidade, né, variação sazonal, quer dizer que em determinado período acontece isso, estação, em outra estação acontece aquilo. Então, os vegetais... Oi? Variação nas estações. Então, uma variação nas estações, isso, mas com relação aqui, no caso, à umidade. Certo, entendi. Tá bom? Então, tem períodos, né, com o vegetal tropófilo, tem períodos que ele, né, se adapta àquela grande umidade, tem períodos que ele está adaptado à pequena umidade. Então, é uma adaptação natural do vegetal. Tá? Depois, nós temos também aí, na taiga, né, o que nós vamos ter os vegetais perennifólios, né? Vegetais que nunca perdem as folhas, eles sempre vão ter folhas em sua estrutura. Né? Infelizmente, as florestas boreais, né? As florestas de coníferas, elas, hoje, no mundo atual, elas estão praticamente desaparecendo, né? Porque a madeira que constitui essas florestas é muito boa para se produzir papel, e a matéria-prima do papel a celulose. Então, foram bastante devastados. Vou mostrar uma imagenzinha aqui para vocês. Aqui, ó. Né? Essa imagem aqui, né? Aqui, não, perdão. Essa aqui. Né? Você está vendo a floresta de conífera. Né? Só tem um tipo de vegetal, tá? Ele é adaptado a essa variação sazonal de umidade, ó. Aqui, né? Além do frio, a umidade muda com relação aqui, tá? Então, o ar vai estar mais seco. E, logicamente, tu tem as folhas finas, ó, as folhas finas, como se fossem agulhas. Então, nós temos essa característica aí nas florestas de coníferas, ou boreais, ou taiga, que é a mesma coisa. Depois, nós temos aqui as florestas temperadas, tá? As florestas temperadas, diferentemente da floresta de conífera, ela é muito biodiversa, então ela é bastante heterogênea, tá? Ela vai ter uma variação muito grande de espécies de vegetais. Então, ela tem vegetais, né, coníferos, ela tem a presença dos pinheiros, por exemplo. São vegetais que têm um formato de cone. Mas não somente, ela vai ter outros tipos de vegetais. Então, ela vai ter vegetal de grande porte, principalmente, né, os vegetais arbóreos, né? Tem outros tipos de vegetais? Vão ter, mas o predomínio são árvores de grande porte, tá? Então, aí nós temos também os vegetais acicofoliados, temos a presença das gramíneas, né? Que vão aí, né, justamente
relacionar-se com esses vegetais de grande porte, e vamos ter os vegetais decíduos. Né, Gleison, que é um vegetal decíduo? É um vegetal que vai perder as folhas durante o inverno frio. Tá? Então, quando o inverno é muito frio, ela perde as folhas para conseguir suportar. Infelizmente, né, nós percebemos que, né, essa floresta temperada, ela, né, é bastante devastada, principalmente porque ela está numa área de clima temperado, lógico, e aí, né, a expansão urbana, tá, a expansão industrial acabou, logicamente, reduzindo drasticamente a sua quantidade. Tá? Então, perceba aqui nessa imagem, né? Aqui nós temos duas imagens que se referem às florestas temperadas. Né? De um lado, nós temos aqui ó, uma variação, né? Tanto de vegetais coníferos, acicofoliados, como outros tipos de vegetais, outras estruturas, né? Onde nós temos também, né? Aí uma mata fechada, uma mata densa, uma grande biodiversidade. Tá bom? Até aqui. Deixa eu parar de novo para ver se está todo mundo acordado. Muito bem. Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, senhor Eu professor. já falei de 4 formações, né? As florestas equatoriais tropicais, a floresta temperada e a boreal. Eu falei 4. Então, são 4 tipos importantíssimos de vegetações. Até aqui está todo mundo entendendo, ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Professor, assim, Eu tô sobre de essa floresta, além dessas 4 florestas, existe mais além delas? Com certeza. Polar você falou também ainda. Oi? A floresta do clima polar, você não falou ainda também. Só que no clima polar não é uma floresta. Aí porque eu comecei a falar das formações arbóreas, viu, Samuel? Ah, sim, ela não se encaixa, né? No clima polar não é arbóreo, porque lá não tem nem vegetal de grande porte, já é uma formação herbácea, rasteira. Mas eu vou chegar lá, né? Como eu avisei no começo da aula, não sei se você estava aqui, a gente vai concluir essa parte de Você falou formações vegetais na arbórea, segunda-feira. herbácea, tem vários tipos, né? Aí dentro desses tipos tem vários tipos de vegetação. Tipo assim, dentro de folhas grandes, por exemplo, e largas, tem vários tipos de vegetação. É isso. O Gabriel está pedindo aqui. Gabriel, toda a aula minha gravada vai para a sala de aula, viu? Então, essa apresentação que eu estou fazendo aqui está sendo gravada, eu lanço lá. Tá bom? O slide eu não vou colocar, não, porque eu estou usando ele e aí, né, eu não posso ainda disponibilizar ele, não. Tá? Mas fica gravado, você acompanha lá, né? Tanto essa aula quanto as outras aulas, eu coloco sempre dentro do YouTube, tá? A gente coloca sempre dentro do YouTube e jogo lá para a sala de aula, então dá para vocês acompanhar. Tá bom? Tu ia perguntar, Israel? Não, professor, perguntei não, por causa que eu só tirou o microfone sem querer. Como é? Não entendi nada. Afasta o microfone da boca. Eu ativei o microfone sem querer, foi mal. Ah, beleza, beleza. Pois pronto. Pessoal, vamos dar uma continuidade. Eu ainda vou falar hoje de mais uma vegetação. E aí, em seguida, a gente conclui, né? Eu faço a chamada de você. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui de novo. Tá? Se tiverem dúvida, podem perguntar. Vou botar aqui. Muito bem. Então, tá aqui de novo, onde eu tinha parado, né? Floresta conífera. E agora nós vamos já para o lado das formações arbustivas. Tá? Lembrando que essas formações arbóreas, né? Essas formações de grande porte, nós vamos ter principalmente essas 4 que eu mostrei. Gleison, aqui no Brasil, eu ouvi falar que tem um Pantanal. Eu estou falando nessa aula de hoje, eu não vou especificar, por exemplo, formações do Brasil, vai ser na próxima aula, repito, né? Mas aqui eu estou falando das principais formações do planeta, aquilo que, né, nós podemos trazer presente a esta aula, né, como um aspecto mais forte, mais representativo. Tá bom? Então vamos lá. Dentro das formações arbustivas, né, eu falei já para vocês hoje no início da aula de novo, né? Arbustivo significa o quê? Vegetais de médio porte.
Cleio, só tem vegetais de médio porte? Não, eu acabei de dizer que nas regiões de floresta também nós temos de pequeno e de médio porte, entendeu? Mas aqui o que é comum, que é característica, é justamente esses vegetais de médio porte. Então nós vamos falar agora, nesse instante, nesse minuto, sobre as savanas, né? E aqui embaixo eu chamo a atenção de vocês. Né? As savanas a gente encontra principalmente com esse nome na África. Mas, por exemplo, na Venezuela, nós chamamos de llanos, e aqui no Brasil nós vamos chamar de cerrado. Então, quando eu falo de cerrado brasileiro, é a mesma coisa que a savana africana. Então, a primeira característica interessante, que eu botei bem aqui, ó, as savanas, né, se encontram onde? Na região de clima tropical, de clima quente, e principalmente em áreas onde a umidade ela é bem menor. Então, vamos lá. Onde é que é o Cerrado brasileiro? Na região centro-oeste, em que nós temos o clima tropical continental ou tropical seco. Tá certo? Então, observem essa característica aí. Tá bom? Depois, nós temos, né? Nas savanas, nós vamos ter a presença principalmente de formações arbustivas, mas também temos alguns vegetais herbáceos, alguns vegetais rasteiros, tá? As plantas daí, dessas savanas, são plantas ou vegetais caducos, né? Que eu já defini para vocês, né? Os vegetais caducifoliados. Isso que é isso? São vegetais que vão perder as folhas, tá? As folhas durante o inverno que não chove, o inverno seco. Então ela perde as folhas justamente para conseguir sobreviver, tá bom? Depois, os vegetais aí das savanas, eles vão ter, né, raízes profundas para buscar água no subsolo, vão ter a casca grossa, né? Então, se você cortar o caule desses vegetais, a casca é grossa, e vamos ter galhos retorcidos, tá? Depois, nós temos as árvores, elas se encontram espaçadas, quer dizer, distante uma das outras, existe espaço entre elas. Então, por exemplo, tá aqui, ó, né? Tu tem vegetais de médio e de pequeno porte, tá? Nós temos uma paisagem, né, que em determinado momento ela fica assim seca, mas tem um momento que ela fica verdinha, dependendo dessa oscilação do clima tropical. E outra coisa que é muito interessante nas savanas é a biodiversidade. Nós vamos ter aí, né, uma variação muito grande de espécies de vida que a gente precisa levar em consideração. Então, tá aqui, eu estou mostrando algumas imagens, né, de áreas de savana, tá? De áreas de savana, tá? Infelizmente, também, essas áreas, né, elas são muito castigadas, né? A gente vai ver isso depois. Principalmente, elas são destruídas bastante, né? Quando de fato, né? A intervenção humana com a agricultura, né? Com a pecuária, vem utilizando essas áreas. E aí, infelizmente, como ela está numa área de clima mais quente, né? Numa região onde a quantidade de chuvas é menor se comparada a outras áreas, né, do mundo, a gente vai ter aí uma condição na qual, né, ela pode desaparecer mais facilmente. Tem aqui uma pergunta no chat que eu tive que parar a apresentação para ler. Rafael, as savanas e os cerrados são sinônimos, tá? Savana é o nome dado, né, a essa formação arbustiva lá da África, e o cerrado é o nome que se dá a essa formação, no caso aqui do Brasil. Tá? Muda só o nome, mas os aspectos, as características, eles são, semelhantes. Tá? Então, no Brasil tem essa característica aí. Se você for lá na região central do Brasil, né, no centro-oeste, você vai ter essa caracterização. Tá bom? Pergunta do André.
André, não tem nada a ver com a minha aula mesmo, não. Então, vamos deixar essas perguntas para depois. Tá bom? Então, pessoal, até aqui. Eu vou parar em savanas. Tá? Vou parar em savanas. Tá? E aí eu pergunto a vocês. Até aqui. Alguma pergunta? Alguma coisa? Algum questionamento? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essas formações? Tá? Sobre essas formações. Professor, cerradas, como se fosse a savana africana, né? Daqui. Não entendi. Como é? Cerrado tem as mesmas, é semelhante com a savana É- africana. Isso, é semelhante. Quando eu chamo. Eu quero Quando dizer, eu... Fale. continue. Vai falar. O que eu quero dizer do tipo, se um animal da savana africana fosse para lá, ele seria considerado uma espécie invasora. Do mesmo jeito, Olha, por causa que a ó, característica é semelhante do bioma dele antigo. eu estou entendendo a tua pergunta. Presta atenção. O animal típico do cerrado, certo? Ele, ele é adaptado àquela realidade. Se eu pegar ele e levar ele lá para a África, para a savana de lá, ele vai sobreviver, lógico. Ele talvez vá conseguir se adaptar mais facilmente. Agora, vai faltar alguma coisa. Por quê? Porque falando do animal que você está citando, né? Cada animal tem o seu habitat natural. Entendeu? Por mais que ele seja semelhante, ele não é igual. Por exemplo, eu estou aqui em casa, na minha casa, certo? Eu já sei onde é que está tudo dentro da minha casa. Eu gosto da minha cama, eu gosto da minha rede, eu gosto do meu banheiro, eu fico à vontade para utilizar qualquer uma dessas coisas na minha casa. Se eu for para a tua casa pode ser igual à minha, não é não? Só que ela não é a minha casa, ela é a tua. Então eu vou ficar travado, eu não vou ter a mesma coragem de usar o teu banheiro. Né? Eu uso, não é porque. Por que eu não uso o meu banheiro? Porque eu gosto de usar o meu, não gosto de usar o teu. Eu não vou querer usar a cama da tua casa, porque a tua não é minha. Entendeu? Então, Gleison, mas se for necessário, se for necessário, eu uso. Entendeu? Então, da mesma forma acontece se eu pegar, né, um animal, como você falou aí, e eu tirar do cerrado para a savana, ele vai sobreviver, ele vai se adaptar muito mais facilmente. Agora, lógico, faltam elementos próprios do habitat natural desse animal. Entendeu? Entendi, professor. Aí aqui. Eu não estão falando aqui de outra coisa aqui que não tem nada a ver com a minha. Tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Falem agora que eu vou encerrar a gravação para fazer a chamada de vocês. Mais alguma dúvida? Não. Não? Então, Nenhuma pronto. objeção, pessoal. Tranquilo. Então, eu vou